Então tá. Funções microestruturais. A nossa introdução, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso significa dizer que o nosso desenvolvimento tem que ter é a mesma coisa, gente. E aí, ó, a gente até tem as siglazinhas, tá? I.I, que é a introdução da introdução. I.D, que é a introdução do desenvolvimento. I.C, que é a introdução... Perdão, gente, olha só, tô viajando. Introdução da introdução, desenvolvimento da introdução e conclusão da introdução. Viajando na maionese. I.I, D.I, C.I. Depois a mesma coisa. Desenvolvimento. Tem que ter, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, nananã, vou copiar e colar. E isso significa que a gente tem que ter introdução do desenvolvimento, I.D, desenvolvimento do desenvolvimento, D.D, depois conclusão do desenvolvimento, C.D. Tem que ter tudo isso, gente. Para tirar 200 pontos de estrutura, nota máxima de estrutura, vocês têm que ter isso. Só de montar introdução, desenvolvimento e conclusão, vocês já vão ter uma nota de estrutura. Mas nota máxima de estrutura, que é a minha meta aqui com vocês, que vocês tirem 1000, tem que ter tudo isso. E aí, para conclusão, mesma coisa. Eu vou até para poder organizar. Vou copiar e colar. E aí a gente tem C.I, que não, perdão, gente. Ai, a minha cabeça tá doideira. Introdução da conclusão, I.C. Depois a gente tem desenvolvimento da conclusão. É isso mesmo. D.C. Desenvolvimento da conclusão. Depois nós temos conclusão da conclusão. C.C. E aí, no nosso I.I, introdução da introdução, nós temos contexto. No nosso desenvolvimento de introdução, D.C, tá vendo? Vocês precisam anotar, senão vocês não vão conseguir entender, vai ficar muito embolado. Vocês precisam anotar. No desenvolvimento da introdução, nós temos gancho. Vocês precisam anotar, gente, senão vai ficar muito embolado. E na conclusão da nossa introdução, nós temos tese. Se vocês não estiverem anotando, vai ficar embolado. Tô avisando. Eu sei que é bom assistir aula enquanto tá fazendo outra coisa, tá distraído, lavando a louça, mas se não tiver atenção, não prestar atenção, vai sentar na graxa. E aqui eu até deixei até colorido para ficar bem ilustrado. E entre um e o outro a gente bota um conectivo. Eu posso botar o gancho no final, trocar o gancho pela tese? A ordem? Pode sim, Caio.
Tá certo. Pra dar um gancho pro desenvolvimento na introdução. Dá pra trocar as ordens. Essa é a minha sugestão. Eu tenho até que dizer isso, né? Que essa aqui é a minha sugestão, né? Que faça isso aqui, ó. Vou botar aqui a sugestão. Vou deixar aqui em negrito e tal, ó. A minha sugestão é que I.I, introdução da introdução, faça um contexto. Desenvolvimento da introdução, faça um gancho. Conclusão da conclusão, faça uma tese. Essa é a minha sugestão. Mas dá pra mudar isso, tá? Dá pra botar o contexto no desenvolvimento da introdução, dá pra botar a tese na introdução da introdução. Eu acho que só tem que tomar cuidado que quando a gente coloca a tese na introdução da introdução, a gente corre o risco de argumentar. Porque o que é uma argumentação? Você faz uma afirmação e aí você faz ali um borocochô, né, para poder dizer porque você está afirmando aquilo, né, que é os argumentos. E aí quando uma afirmação está muito no início e tudo que você diz depois parece que você está justificando a sua afirmação, você corre o risco de argumentar na introdução. E aí se você argumentou na introdução, você entrou na graxa, tá? Vai perder ponto de estrutura. Então, o mais perigoso, na minha perspectiva, é a tese estar muito no início. Tá bom? É perigoso. Dá pra fazer. Talvez alguém consiga fazer muito bem sem argumentar. Mas eu acho que... Sim, tá bom. Concordo. E é até bom essa organização porque o leitor consegue ver onde está o seu ponto de vista. Contextualizar, e aí o gancho, né mano? Com os conectivos, deixando o texto gostosinho de ler. Como é que você falou, Tauan? É que nem um mousse de maracujá? Tauan falou alguma coisa assim. Parece um mousse de maracujá. Ele disse que fica uma sequência tão gostosinha quando você faz isso. Um contexto, um gancho, e aí você faz a tese. Fica tão assim, fica tão fluido que parece um mousse de maracujá. Como é que o Tauan... Sim, o gancho seria pra tese, né? Isso. Você puxa o gancho pra botar a tese. O gancho puxa a contextualização para próximo da sua tese. Por exemplo, você tá falando de Black Mirror, né? E tá falando de uma série, e aí o gancho vai puxar a série para a realidade, e aí você diz o seu ponto de vista frente a essa realidade. Sim. E aí as coisas ficam uma sequência muito gostosinha. E aí, Tabata, tá lembrando, Tabata? Eu já te expliquei tudo isso, Tabata. Você já teve essa aula, hein, Tabata? Já tive essa aula. Você já teve essa aula, hein? Tava aí olhando. Você lembra? Depois de ler, tô relembrando, né? E o pior, cara, que, sinceramente, gente, eu demorei um cadinho pra aprender microestrutura. Não vou mentir pra vocês, não. Acho mais complicadozinho a microestrutura. É muito abstrato. Mas depois que pega, gente, é só voar. Então tá, gente, explicado então isso aqui, explicado mais ou menos a coisa do desenvolvimento, da introdução, vou finalmente falar sobre desenvolvimento. E como vocês já sabem, eu vou querer depois que vocês façam um desenvolvimento durante a semana. E aí vocês podem escolher fazer um parágrafo de desenvolvimento ou 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Vou deixar na conta de vocês. Mas eu quero que vocês, durante a semana, até sexta-feira que vem, me enviem um parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, já tô adiantando a tarefa e agora eu vou explicar o que vocês têm que fazer, né, para montar um bom desenvolvimento. Então tá. A introdução, vocês vão dizer pro leitor qual é o ponto de vista de vocês, e o desenvolvimento serve finalmente para vocês apresentarem os argumentos que sustente o ponto de vista de vocês, a tese de vocês. Então agora é um momento que vocês precisam brilhar e dizer por que vocês veio. É o momento alto da redação. E para se argumentar, a gente precisa seguir alguns passozinhos, né? E aí eu vou puxar a memória de vocês e dizer para vocês que nós estamos o tempo todo argumentando. No nosso dia a dia, nós já estamos fazendo isso o tempo todo.
E aí, um bom exemplo, né, foi a história lá que eu dei do Caio. Tá por aí, Caio? Você lembra da coisa da história da sua mãe? Sim. Eu não sei se você vai lembrar, mas uma pessoa fez uma afirmação. E ela disse que a sua mãe é desonesta, que a sua mãe é caloteira. E aí eu te pergunto qual é o seu ponto de vista a respeito da sua mãe. O contrário do que ele acha, né? Porque ela nunca fez isso, aí eu tenho os motivos pra dizer porque ela não faria isso. Tá aí, ó. Você fez uma afirmação. O que eu penso é ao contrário disso aí. Você afirmou. E aí, eu já vamos já dizendo, então, que a primeira coisa que temos que ter no desenvolvimento, né? É uma afirmação, gente. Tem que ter uma afirmativa. Então, a gente sempre começa argumentando, afirmando algo. Minha mãe não é desonesta, cara. Tá doido, né? Então, minha mãe não é desonesta. Isso é uma afirmação. Sempre se tem, né, como afirmação, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês precisam botar no desenvolvimento de vocês é uma afirmação. E a afirmação, eu já vou dizer para vocês, que ela cumpre uma função de tópico frasal. Tópico frasal aqui, pra gente, é uma afirmação. Mas conceitualmente, tópico frasal é oração. É uma oração que contém a informação mais importante de um parágrafo. O tópico frasal significa a afirmação, né, ou oração mais importante de um parágrafo. Então, a coisa mais importante do texto de vocês é o que vocês estão defendendo. E o que vocês vão mostrar para o leitor, o que vocês estão defendendo, é afirmando. Vocês vão fazer uma afirmação e aí depois vocês vão dizer os motivos dessa afirmação. Então, e aí, o Caio também já se tocou, né? Que ele falou assim, o que eu penso é exatamente o contrário disso. E depois eu vou dizer os motivos do porquê eu penso isso. Então, a segunda coisa muito importante no desenvolvimento é os motivos, né? Porque você pensa isso, né? E nós estamos chamando isso de argumentos. É nesse momento que vocês vão dizer dados, notícia, citação histórica, citação filosófica, alusão. Eu vou explicar para você o que é alusão. Alusão de cultura, alegorias. Também vou explicar o que é alegoria, tá, gente? Analogias. Tudo isso são argumentos. Tudo isso embasa, tudo isso sustenta a afirmação de vocês. Vou dizer aqui, vou falar mal do Bolsonaro, tá, gente? É muito fácil falar mal do Bolsonaro. Não tem a coisa mais fácil do mundo do que falar mal de Bolsonaro. O governo Bolsonaro se caracteriza como um governo genocida. Fiz uma afirmação.
Tendo em vista, visto que, pois. O que são isso? O que são essas palavras? São adjuntos. Por esse motivo, visto que, tendo em vista, haja vista, pois, porque, são pequenas palavras que vai conectar a minha afirmação com as minhas justificativas. Então, ó, introdução do desenvolvimento, tópico frasal. Desenvolvimento do desenvolvimento, argumentos. Entre a introdução do desenvolvimento e entre o desenvolvimento do desenvolvimento tem que ter adjunto conectivo, sempre. Então a gente vai falar tendo em vista, haja vista, visto que, né? Já copiei já, tá, gente? Já tô dando já conectivos para vocês, ó. Copia aí, ó. Faz uma lista de conectivos. Conectivos para usar na introdução, conectivo para usar no desenvolvimento, conectivo para usar na conclusão. Eu vou falando, vocês têm que ir, ó, sacando, tá bom? E ir anotando. Porque às vezes as pessoas não. Ai, cara, eu sei que tem que colocar um conectivo aqui. Que conectivo eu coloco? Aí eu já tô dando alguns, né? Então tá, nossa introdução é a violência estatal, alguma coisa assim. E aí a gente vai falar assim, antes de mais nada, em primeiro lugar, primeiramente, o governo Bolsonaro é um governo que se caracteriza como um governo genocida. Tendo em vista, haja vista, porque ao olharmos a forma como o governo gerenciou a vacinação da sua população, a insensibilidade à morte das outras pessoas, a falta de preocupação com o outro, como notificou o jornal R1, o jornal R1, o jornal G1, o jornal O Globo. E aí eu já dou uma dica para vocês também. Notícias muito grandes que bombaram, com certeza o G1, a Globo, a Record falou. Ah, Val, mas não importa se você não leu. Tenho certeza que a Globo falou das frases que o Bolsonaro lançou quando as pessoas estavam morrendo. E ele falou, e aí, eu não sou Messias? Quer que eu faça o quê? Morreu, gente. Segue a vida. Essa negligência e essa insensibilidade que o presidente teve com milhões de mortos, com milhões de famílias, com certeza saiu no G1. Vocês podem não ter lido, mas vocês podem citar porque o G1 falou sobre isso. Então, já fica uma dica para vocês. Quero citar uma notícia, aquela notícia, poxa, mas eu não sei. Com certeza, os grandes meios de comunicação falou das grandes notícias. Essas que bombaram. Então, por mais que vocês não leram, vocês podem citar, porque com certeza falou. Tá uma dica aí para vocês de argumentação, tá? Na hora lá do Enem, aí eu quero citar aquela notícia, mas eu não sei que jornal G1, o Globo falou. Com certeza falou. Assim como notificou o Globo, a frase e aí, quer que eu faça o quê? A gente olha e observa que esse governo não se preocupa com a morte de milhares ou se posiciona de forma insensível. Por esse motivo, assim como um genocida se propaga ou se pressupõe a morte de um determinado grupo, esse governo, com a sua insensibilidade, matou milhões. Negando a vacina, né? Falando para as pessoas não se vacinar, falando que você vai virar um jacaré, e aí as pessoas, eu não vou me vacinar mesmo, aí pega o vírus e morre, né? Como está acontecendo agora com... Ai, cara, até piada. Teve um professor da biomedicina aqui na UF, bolsonarista, negou-se a se vacinar, pegou o vírus e morreu. O cara é professor de biomedicina. O cara é professor de biomedicina e não se vacinou. Pegou o vírus e morreu. Então, a gente vê que essas ideologias, elas matam. Porque ela é indiferente à morte. E aí, gente, já vou dizer pra vocês, né?
se vocês repararem, no final eu fiz uma pequena ratificação, né? Eu reiterei. Então, no desenvolvimento, na conclusão do desenvolvimento, a gente reitera. O que é reiterar? É dizer a afirmação com outras palavras. É dizer a mesma coisa de uma outra forma. Então, lá na introdução do desenvolvimento, eu fiz a afirmação: esse é um governo genocida. Aí, no desenvolvimento do desenvolvimento, apresentei os argumentos. Se tem notícia, Na conclusão do desenvolvimento, eu reiterei. Aí, eu botei um conectivo. Por esse motivo, diante disso, dessa forma, olhando para isso, a gente observa que esse governo é insensível e por isso propaga a morte de milhares. É a mesma coisa que eu disse na introdução do desenvolvimento, só que eu disse com outras palavras. Então, na conclusão do nosso desenvolvimento, a gente vai reiterar. É dizer a mesma coisa que você já disse da sua afirmação, só que com outras palavras. Então tá, vamos lá. Introdução do desenvolvimento, afirmação. Eu vou escrever aqui também, tá? Então, olha só, vamos lá. Macroestrutura, né? Afirmação, motivos e os argumentos. E depois a gente vai reiterar. Que é reafirmar, gente. Reiterar nada mais é do que reafirmar, tá, gente? Ah, Val, por que você fica usando essas palavras bonitas? Porque são essas palavras brucutu que vai aparecer na prova de vocês. Então é importante que vocês saibam o significado delas para quando vocês lerem, vocês saberem o que é. Que o Enem pega é nisso. Na prova de linguagem, na prova de humanas, vai ter um monte de palavras difíceis que vocês não sabem o significado, não sabem o que é. E aí vocês vão errar uma questão por não saber o significado de uma palavra. É assim que o Enem elimina as pessoas. Quem tem determinado vocabulário, quem tem determinada concepção teórica, passa. E quem não conhece determinadas palavras é deixado de lado. Então eu vou, de vez em quando, usar muito conceito para que vocês... E aí é por isso que eu estou falando para vocês, as aulas são integrais. Na medida que eu vou avançando, eu vou parando de explicar os conceitos e vou usando cada vez mais os conceitos, mas vocês precisam estar na cabeça o significado delas. E aí a gente vai avançando, a gente vai subindo no nível da argumentação, no nível do uso das nossas palavras, tá bom? Então, reiterar significa reafirmar, tá? Afirmar de novo. Então, a gente vai fazer um tópico frasal, a gente vai montar nossa argumentação e depois nós vamos reiterar. O que eu disse? A gente vai afirmar, dizer os motivos e depois afirmar de novo. Só que eu falei agora de uma palavra com várias palavrinhas bonitas e tal, pra você. Ai, meu Deus, como ele é inteligente, essas coisas. Então, introdução do desenvolvimento, né? Vou botar aqui, né? E agora eu vou até botar as siglas, só pra gente avançar o nível. I.D. Tópico frasal. D.D. Argumentos. C.D. Reiterar. Eu vou dar um exemplo pra vocês também, tá, gente? Fica tranquilo. A gente vai ler exemplo pra gente ver isso na prática. Eu vou abrir aqui uma redação e vou copiar. Enquanto isso, se alguém quiser fazer uma pergunta... Esse é o momento. Eu só tenho uma pergunta sobre os argumentos, os motivos. O que seria alegoria e analogia? Caraca, alegoria eu acho que eu sei, mas analogia... Ih, esqueci de explicar. Boa. Então tá, eu vou... Caraca, eu esqueci de explicar. Valeu, Caio. Então, dados, né? Eu vou explicar um por um. Dados é porcentagem, o que é estatística, o que as pesquisas disseram, o que resultado de pesquisa científica disseram, notícias, acontecimentos que o jornal narrou,
citações históricas, né? E aí é importante vocês até usarem os conceitos, né? Por exemplo, guerra de baialada, caraca, gente, fugiu da minha cabeça. Seguindo Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Revolução Francesa, Antiguidade, Idade Moderna, né? Tudo isso são conceitos usados pela história que você está dizendo para o leitor, então, que você está fazendo uma citação histórica. Citação filosófica depende do filósofo, né? Vai mudar os conceitos, né? Banalização do mal, subjetivação, o homem é o lobo do homem, o contrato social. A gente vai ter um momento também, depois que eu explicar toda a estrutura para vocês, eu quero dar para vocês algumas noções filosóficas e alguns conceitos filosóficos para vocês citarem na redação, tá? Alusão cultural. A alusão, gente, é como se fosse uma comparação. Por exemplo, Branca de Neve. Vamos falar então de machismo na nossa sociedade. E aí, o que o machismo prega é que a mulher sem um homem, ela não consegue fazer nada. A mulher sem um homem, ela não serve para muita coisa, né? E as histórias infantis, ela tem um caráter machista. Porque é sempre uma donzela indefesa que precisa que um homem venha socorrê-la. Que ela precisa que um homem venha em seu favor, senão ela vai ficar morta. Senão ela não serve para nada. E aí, a alusão, quando a gente usa a argumentação alusão, a gente usa, então, um dado cultural e compara a realidade. Então, a alusão é uma comparação. Vamos fazer uma afirmação. A nossa sociedade ainda tem em seu núcleo uma ideologia machista. Tendo em vista, por exemplo, nossos contos de fadas, como a Branca de Neve, a gente vê a retratação de uma mulher que, sem a ajuda de um homem, ela estaria morta. É mais ou menos essa informação, é mais ou menos esse ensinamento, assim como a Branca de Neve, que as mulheres recebem. Que sem um homem, elas são mortas, inúteis e adormecem. E só com a chegada de um homem na vida delas, elas podem então viver. Isso eu fiz uma argumentação de uma alusão histórica, de uma alusão cultural. Eu fiz uma comparação com um dado cultural, por exemplo, Branca de Neve, para dizer sobre a nossa realidade. A doutrinação de uma doutrinação machista, que bota as mulheres nesse lugar de adormecida. E ela só vive se um homem vier socorrê-la. Então isso é mais ou menos alusão cultural. É uma argumentação muito válida também, muito forte, tá bom? E alegoria quando a gente... É muito parecido com isso, na verdade, com uma comparação. Só que é quando você retrata a realidade de uma forma muito ficcional. Por exemplo, o mito de Sísifo. Um menino tirou nota 1000 na redação. Os desafios da educação para pessoas como surdos, usando Sísifo como alegoria, né? O que ele fez? Qual é o mito de Sísifo? Sísifo faz alguma coisa contra Zeus, e Zeus amaldiçoa, botando ele para sempre levantar uma pedra. Ele fica condenado, amarrado por correntes, e ele precisa empurrar uma pedra para cima de um morro. E quando ele empurra essa pedra até em cima desse morro, que é para ele ter a libertação dele, né, das correntes, né, que Zeus colocou sobre ele, a pedra rola morro abaixo de novo. Sísifo tem que descer e empurrar a pedra de novo para cima da montanha. Quando chega em cima da montanha, a pedra rola de novo. E a maldição, então, sobre Sísifo é ele ficar nessa eterna repetição. E aí ele faz uma alegoria, né? Não é diferente para as pessoas, né? E parece muito com uma alusão, né? Não é diferente para as pessoas com deficiência, que constantemente precisam fazer uma longa jornada de recomeço e de novo pela luta dos seus direitos.
A luta dos seus direitos, ela nunca tá garantida, nunca tá dada. Sempre tem que começar de novo. Muito parecido com a maldição que Sísifo recebeu de Zeus. As pessoas com deficiências estão nessa alegoria, né? Então, ele fez uma alegoria. Ele montou as pessoas com deficiência equiparadas a Sísifo. E a analogia também segue a mesma lógica, tá? A alegoria, alegoria, alusão e analogia é como se fosse uma comparação de um dado ficcional à realidade. E aí, ficou claro? Deu pra entender? Uhum. Deu? Tá. Sim. E aí já fica aí mais uma dica de argumentos também pra vocês usarem na redação. Tem muita forma de argumentar, gente. É assim. O problema é que às vezes a gente fica, cara, o que eu vou usar pra argumentar? Mas se a gente respirar fundo, tem muitas formas. E estudar as técnicas de argumentação também. Eu vou passar muitas técnicas, eu já estou passando algumas técnicas de argumentação para vocês, mas existem outras também, indutiva, dedutiva, dialética, que eu vou deixar para uma outra aula. A gente vai ter uma aula só sobre estratégia de argumentação. Eu vou explicar para vocês muitas formas de argumentar, tá bom? Mesmo sem dados, mesmo sem notícia, só com a informação que vocês têm na cabeça de vocês, só de filmes e séries que vocês viram, para vocês usarem como mecanismo de argumentação. Tá bom? E aí, Thiago? E aí, Tabata? Como é que estamos? Tá dando pra entender? Ela não vai entender, não. Tá? Então show. Não, assim. Já tinham pensado nessas formas de argumentação? Como é que era? Sabia que dava pra fazer tudo isso? É, né? Você fala aí. Me desculpa que hoje eu tô meio derrubada, então eu tô falando bem pouco. Mas essas comparações de alegoria que você falou, fiquei pensando aqui. Muito bom. Ajuda muito, cara. E às vezes eu sinto que a aula de desenvolvimento é uma das aulas mais importantes, cara. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mandar pra vocês lerem depois. É uma redação que eu fiz há muito tempo. Eu acho que eu fiz na minha época de Enem, quando eu tava estudando pro Enem. Eu vou parar de interromper o quadro, eu vou parar de transmitir o quadro e vou apresentar outra coisa. Aqui rapidinho. Eu também vou mandar esse documento também que eu tô digitando as coisas, vou mandar pra vocês também, tá? E tá tudo gravado. Gente, vocês vão ter material pra estudar, não vai faltar pra vocês. Tem aula gravada, tem texto, tem redação. Então, tem as anotações do Tauan. Então, assim, tem muita coisa aí pra poder estudar. Conteúdo não falta. E é sempre importante, eu já disse pra vocês isso mais de uma vez, né? Que estudar a teoria é muito importante, mas a coisa mais importante depois do conteúdo é prática, tá, gente? Não adianta nada saber que tem que sentar na bicicleta e pedalar para ela andar se você nunca sentou nela. Você precisa um dia pegar a bicicleta e subir na bicicleta para andar. Não adianta saber o que fazer, tem que fazer para aprender, tá bom? Redação é a mesma coisa. Eu estou explicando a teoria para vocês, macroestrutura, microestrutura, introdução da introdução, gancho, tese, tópico frasal, Estou aumentando muito o vocabulário de vocês, mas só aumentar o vocabulário não é o suficiente. É necessário prática, tá bom? Então, eu diria que a coisa mais importante da redação é a prática. Você tem uma turma no Classroom? Eu boto tudo no Classroom também. Você tem acesso ao Classroom? Não tenho, mas eu queria o link, porque eu ainda não consegui entrar aqui. Ah, tá. Eu vou mandar lá no grupo de novo. Já?
Então, gente, eu vou ler tudo, tá bom? Ou mais ou menos. Vocês vão ver que... Aliás, eu queria que alguém pudesse ler. Talvez... Caio, vamos puxar o Caio. Que Caio participa bem. Você pode ler, Caio, a introdução? Opa, E depois eu queria que... Tem um erro, gente, nessa... não é um erro muito fácil de achar, não. Mas eu queria saber se vocês conseguem achar o erro dessa introdução. Pode ser? Aí vai ser todos vocês aí. Tirando Tauana. Por favor, Caio, se você puder já ler. pode começar? Por favor. Em meio às guerras mundiais e movimentos como a Primavera Árabe, pessoas em todo o mundo encontraram a necessidade de abandonarem os seus países para buscar melhores condições de vida. Contudo, esses refugiados, além de passarem por dificuldades em seus territórios, sofrem com os preconceitos de outros países que os impedem de se adaptarem em novas regiões. Gente, macroestruturalmente, vocês acham que tem algum problema nessa introdução? Eu acho que ele deu uma... Como se diz? Ele opinou não, ele... Esqueci o nome. Argumentou? Ele argumentou. Ou não? Não, acho que é a tese. É tese. Porque meio que não justifica, né? Não diz o porquê pensar isso. Acho que não tem muito argumento, não. Sim. Só falou dos problemas, né? Isso, só falou dos problemas. Mas é isso mesmo, a introdução tá certa, só fala de problema mesmo. Microestruturalmente, vocês conseguem achar introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, tá mais dissertativo, né? Mas a introdução é mais dissertativa mesmo. Ela não tem argumentos, não. Mas olha só, a gente consegue ver introdução da introdução, ó. Em meios às guerras mundiais e movimentos como a Primavera Árabe, pessoas em todo o país encontram a necessidade de abandonarem os seus países para buscar melhores condições de vida. Isso aqui, ó, não está argumentando, não é opinião, não é o que ele pensa, é um dado de realidade. Contexto. Contudo, aí tem um conectivo, né, um adjunto, né, contudo, esses refugiados, além de passarem por dificuldades em seus territórios, o que é isso aqui? Isso aqui é tese já. Ele já quis montar uma tese, eu já quis montar uma tese, né? Sofrem com preconceitos de outros países que impedem a se adaptarem. Olha só, não tem gancho. Esses refugiados, além de passarem por dificuldades em seus países... Aí no primeiro desenvolvimento eu vou falar que eles passam dificuldade em seus países. Primeiro parágrafo eu falo disso. E no segundo parágrafo, sofrem com preconceitos de outros países. Então a gente tem contextualização e a gente tem tese, mas não tem gancho. Não é bem um erro muito grave, não. É um erro muito sutil. Muito, muito sutil. Que com certeza a banca deixaria passar, sim. E como que ficaria se tivesse uma mapa do gancho? Boa pergunta. Vamos ver como é que eu colocaria hoje. Eu acho que talvez eu colocaria assim, ó. Em meio às guerras mundiais e movimentos como a Primavera Árabe, pessoas em todo o mundo se encontram a necessidade de abandonarem seu país. Boa pergunta. Eu não sei como montar um gancho. Boa pergunta. Deixa eu pensar. Ainda na contemporaneidade, ainda nos dias de hoje, ou em todo mundo, né?
esses problemas se persistem criando novos problemas. Aí eu diria alguma coisa assim, por isso é importante que a gente tome consciência ou a gente veja, né, a dificuldade que as pessoas passam em seus territórios e os preconceitos que elas enfrentam em outra sociedade. Aí eu montaria melhor, assim. Acho que ficaria melhor microestruturalmente assim. Mas posso ser bem sincero, não acho que isso aqui seria um problema grave para perder pontos severos, não. É muito sutil. Ele cumpre a função de contexto e tese, que é a coisa mais importante. Então, é isso. Você pode continuar, ô Caio, por favor? Primeiramente, nota-se que as tensões geopolíticas fazem com que os cidadãos não só sofram com as repressões de seus países, mas também abandonem as suas terras de origem. E aí, olha só. Nesse contexto. Desculpa, Caio. A gente tem uma afirmação aqui. Ela é uma afirmação longa. 3 linhas de afirmação eu acho longo demais. Mas 2 linhas de afirmação pra mim é o adequado. 3 linhas eu acho muita coisa, que foi o que eu fiz na época. Então, tem um conectivo, tem um adjunto, né? Primeiramente, nota-se que as tensões geopolíticas fazem com que essas pessoas sofram repressões em seus países, mas também abandone as suas terras de origem. Vai lá, pode seguir, Caio, por favor. E agora vem os argumentos. Nesse contexto, encontra-se a jovem Malala, que foi vítima do regime do Talibã. Com a ajuda da ONU, a menina é hoje uma refugiada na Inglaterra e se tornou um símbolo da necessidade que estas pessoas possuem. Por isso, pessoas como a Malala não só precisam de um abrigo, mas que também sejam recebidas em novos lugares. Porém, não é sempre que estas recepções são realizadas com êxito. É isso aí. Ó, e aí, ó, vocês vão notar, ó, a gente tem um adjunto, bem aqui, primeiramente, né, nananã. Aí depois vem uma afirmação. Nota-se que as tensões geopolíticas fazem com que esses cidadãos não só sofram com as repressões em seus países, mas também abandonem as suas terras de origens. E agora eu preciso justificar o porquê eu penso isso. O que me levou a pensar isso? Aí eu falo, nesse contexto, o que nós temos aqui, ó? Adjunto. Né? Então, ó, introdução do desenvolvimento, e agora eu estou indo para o desenvolvimento do desenvolvimento. O que tem entre um tijolo e outro? Adjunto, tem que ter o concreto, né? Tem que ter o cimento. Aí eu cito uma notícia, né? Encontra-se a jovem Malala, que é vítima do Talibã, blá 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 blá. Uma coisa que talvez eu teria feito hoje, que eu não fiz nessa época aí, é mostrar uma fonte, né? Dizer de onde eu tirei isso, né? E aí eu poderia ter citado qualquer meio de comunicação muito grande que provavelmente falou sobre a jovem Malala, gente. Foi um acontecimento muito grande quando aconteceu aquelas histórias do Talibã. Ainda mais no ano que eu fiz essa redação. Eu fiz essa redação em 2017. Então tava muito em alta essa coisa do regime do Talibã e tal, do Afeganistão e a guerra no Afeganistão. E aí a gente tem outro adjunto, ó. Por isso... O que é isso? Adjunto. Por que eu estou botando o adjunto aqui? Porque agora a gente está indo para a conclusão do desenvolvimento. E o que eu faço? Eu falo a mesma coisa que eu disse aqui, só que com outras palavras. O que eu disse aqui? Que pessoas sofrem com seus países e elas precisam mudar de lugar, né? E aí eu digo, pessoas como Malala precisam de um abrigo. Gente, é a mesma coisa que eu disse lá em cima, gente, só que eu estou dizendo com outras palavras. Mas também precisam ser recebidas em novos lugares, gente. É exatamente o que eu disse antes. Porém, não é sempre que essa recepção é bem realizada ou realizada com êxito. Tá aí, gente, um parágrafo de desenvolvimento. E aí, se vocês repararem,
Ó, deixa eu só botar uma coisinha aqui, eu vou botar um vermelho. O que eu disse aqui na minha primeira tese, ó. Sofrem, aqui ó, minha tese 1. Pessoas com dificuldades em seus territórios. Quem eu usei como alegoria disso, como alusão a isso, usei a Malala, que sofreu em seu território com o regime do Talibã. Ou seja, o meu desenvolvimento tá voltando para cá, ó. Tá voltando para minha introdução. Uma coisa que eu já disse na minha introdução. Ou seja, as coisas estão conectadas. O meu texto está conectado. Vou mandar esse texto, no caso, no grupo. Aham, vou mandar o texto no grupo depois. Ah, e deixa eu já falar pra vocês, tá? Essa redação ela tem pequenos erros. Eu tirei, nessa redação aqui, tirei 920. Tá? Então tem pequenos errinhos que eu já apontei pra vocês, que a minha introdução não tem gancho, mas tem outras coisinhas. Eu não me lembro de todos os erros, não. Eu vou continuar lendo pra ver o que mais eu errei. Mas essa redação aqui, ela não é uma redação 1000, não, tá? Ela tem erros. Mas 920, né? Não deu pra eu reclamar dessa nota. É uma nota alta ainda. Sabe aquela pessoa que fala, ah, eu fui muito mal. E quando você tirou, ah, eu tirei 9. Porra, que isso, né? Raiva dessas pessoas, inclusive. Ó, e aí, vamos pro desenvolvimento 2, né? Já que só pra gente ficar mais claro o que eu tô falando aqui, ó. Sofrem aí a minha segunda tese, né? Minha segunda tese é: sofrem com preconceito de outros países. O que eu vou ter que dizer? Eu vou ter que dizer como é que esses outros países, para onde elas vão, então, a jovem Malala, regime do Talibã na sua terra de origem, uma guerra doidada, bomba explodindo, né? Um sistema totalmente patriarcal de opressão às mulheres. Aí ela vê a necessidade de sair do seu país. Quando ela vai para outro país, fica todo mundo falando, ih, é muçulmana, ih, não sei o quê. Aí ela tem que enfrentar os preconceitos das outras pessoas em outro país. Que é o que acontece quando essas pessoas vêm aqui pro Brasil, né? Quando essas pessoas estão de turbante, não sei o quê, as pessoas olham torto, falam que elas vão explodir, falam que elas são malucas, né? Então não basta apenas sofrer com o preconceito de lá, né? Sofrer com a guerra do seu país. Quando vai para outro lugar, tem que enfrentar o preconceito das pessoas. E aí, agora eu preciso defender isso agora, tá bom? Caio, eu vou te pedir para você continuar, por favor. Ademais, a xenofobia faz com que estes refugiados encontrem mais uma barreira, para que os mesmos não venham a se adaptarem ao novo meio e não vivam em plena paz, visto que o Conselho Nacional de Chefes de Política... Perdão, Caio. Eu pulei alguma coisa? Não, você fez certo. Eu só queria apontar um erro. Ó, vivam... Tá errado a conjugação aqui, ó. Que eles impedem de viver, gente, ó. Tem um erro aqui, ó. Então vocês precisam ficar ligados nessa minha redação, que ela não tirou nota 1000, ela tem erros, tá? Mas eu quero já montar pra vocês aqui, ó. Afirmação, que é o tópico frasal, né? Eu vou botar aqui um word, sei lá. E aqui a gente tem um adjunto. Ademais, gente, significa além disso, tá? Ademais significa além disso. É a mesma coisa que além disso. É a mesma coisa. Vou botar uma coisinha amarela. E aí eu tenho outro adjunto aqui, ó. Visto que... Ó, um outro erro aqui, gente. Já vou dizer pra vocês, tá? Tá errado. Visto que quem vê alguma coisa. Então não tem essa vírgula aqui, tá? Visto que o conselho... Tinha uma vírgula aqui, ó. Tem outro erro, mas tô corrigindo. Então esses errinhos, ó. Eu errei uma microestrutura, eu errei uma conjugação de palavra, botei vírgula em visto que. Então era erro que eu ainda cometia em 2017. E aí por isso que essa redação ficou com 920. Vai lá, Caio, por favor, pode seguir. Visto que o Conselho Nacional de Chefes de Política
indicou um aumento de 57% nas denúncias de xenofobia. Nos Estados Unidos e no Brasil, houve um crescimento de 633% dessas denúncias. Segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos, com isso, é notório que as populações não estão psicologicamente preparadas para receber esses indivíduos. Como bem disse Martin Luther King, aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a viver como os irmãos. Tá aí, essa citação é linda, gente. Gente, sabe o que eu fiz? Eu escrevi essa citação num papel e colei na frente do meu computador e colei na minha porta. E todo dia eu lia como que se escrevia Martin Luther King, que é uma palavra em inglês, eu esquecia como se escrevia, e ficava repetindo essa frase. Aprendemos a voar como os pássaros, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Martin Luther King. Aprendemos Se tu errar o nome de quem você está citando por alguma letra, eles podem tirar ponto, alguma coisa assim? Sim, tira ponto de ortografia. Vale 200 pontos ortografia. Ortografia e gramática vale 200 pontos. Sim. Então, é importante saber escrever o nome do autor certinho. Aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Ele está falando das tecnologias, né? Dos barcos, dos navios, dos aviões. Como é que a gente é inteligente para fazer tecnologia, né? Eu tô aqui, gente, eu tô em Niterói. Vocês estão em outros lugares do mundo aí, em outros lugares aqui do país, que eu nem sei onde é, mas vocês me ouvem em tempo real, gente. Isso é tecnologia humana, mas o ser humano não consegue respeitar o outro. Tão simples. Aceitar a diferença, não discriminar. Ah, vai cair, né? 3 minutos. Mas é porque a aula já tava quase no fim, eu pensei que nem ia dar pra abrir um link. Mas, gente, vou precisar abrir mais um link só pra gente fechar a aula hoje. Pode ser? Vou abrir aqui. Nossa, a aula hoje foi mais longa, mas o desenvolvimento é mais difícil de explicar mesmo. Você já deve estar cansado já de ficar me ouvindo, vocês. Vamos lá, gente, o último link, eu mandei lá no grupo, tá?